Só botar tudo aqui no esquema para poder visualizar as duas situações, né? Tanto YouTube quanto Zoom. Já temos algumas pessoas entrando também no YouTube, devagarzinho. Carlos, a hora que quiser, nós começamos, hein? Sim, vamos. Só pegar minha cola aqui. Bom, nós estamos no horário 8h31, nós marcamos para as 8h30. Eu acho que nós temos que ser pontuais em respeito às pessoas que entraram no horário correto, né? Então, assim, muito bem-vindo à nossa live com a doutora Maria Fernanda Dias Mergulhão. A doutora Maria Fernanda, ela é segunda promotora do Ministério Público do Rio de Janeiro, tá? Ela é doutorada e mestrada em Direito, tá? E mestre em Sociologia Política. Ou seja, essa mulher não sabe pouco não, né? Lê pouquinho também, né? Pouca coisa aí. Então, seja muito bem-vinda. Só piorando, mas tudo bem. Daqui a pouco vou ver quem é oftalmo aqui, porque eu já não enxergo mais nada. Tá certo. Então, doutora Maria Fernanda, muito obrigado mais uma vez pela presença da senhora, pelo aceite em nosso convite. E nós da DIFUCAP temos um imenso orgulho e prazer de recebê-la mais uma vez para poder transmitir esse conhecimento, né? Para poder dividir esse conhecimento conosco. Muito obrigado aí pela presença da senhora e muito obrigado também pela presença de todos os profissionais de saúde que estão conosco nesse primeiro momento. Acredito que ainda muitas pessoas irão entrar no decorrer aí do nosso webinar, tá bom? Muito obrigado mesmo, você que disponibilizou. Eu sei que é um horário que às vezes já está um pouquinho cansado, né? Mas se você está aqui com a gente é porque realmente o tema é de muita valia, né, no nosso dia a dia. Então, muito obrigado aí pela presença de todos. Doutora Maria Fernanda, a palavra está com a senhora, tá bom? Fique à vontade. Alex, obrigada. Eu faço também a minha homenagem ao Carlos, que vejo conosco, sempre presente, atuante, e sempre cortês, atencioso conosco. Alex, experiência também fantástica na condução das lives, com essa serenidade, esse traquejo no trato humano. Meus parabéns também. Obrigado. Eu já fico saudosa porque pelo nosso projeto de 3 lives, estamos na 3ª, finalizando essa primeira etapa do projeto, mas que já venho com saudosismo, porque conversar com vocês, e se me permitem, com todo respeito, tratá-los de vocês, não deixando de reconhecer a importância, a magnitude, a beleza da profissão de todos os senhores doutores, mas por conta de um informalismo, nessa conversa nossa da noite de hoje, eu me permito de vez em quando chamá-los de vocês e vice-versa, por favor, da minha parte. Eu acho que esse projeto me deixou tão impressionada e eu sempre faço questão de falar que não partiu de mim, partiu da DIFUCAP a ideia, de levar um projeto dessa magnitude para que exista o diálogo, a reflexão sobre questões que, de certa forma, incomodem do lado de lá, fiquem um pouco sem essa explicação, existam essas reticências, e que o quanto proveitoso essa troca de ideias, saber como funciona aqui, entender o porquê do funcionamento ser dessa forma na área dos senhores, e poder, diante da mecânica dos acontecimentos da legislação do país, pautarmos nossas atividades para que, de uma forma preventiva, sobretudo, para que o mal-estar não ocorra, e a grande maioria dos casos, dos mal-estares, que eu prefiro dar esse nome, ocorre por uma falta de conhecimento prévio. Quando a gente inaugurou esse projeto, conversando com um tema macro, um tema muito importante, que hoje está cada vez mais sendo questionado, debatido, que vem a ser a autonomia jurídica do paciente, qual é o limite dela, a questão das transfusões de sangue e testemunho de Jeová, dos hospitais recusando ab início
numa internação hospitalar por conta das opções assinaladas de antemão do paciente, e essa recusa, até que ponto ela pode ser admitida, porque as ações de reparação de dano moral e material vão vir muito depois do paradigma que o Conselho Federal posicionou-se, depois agora o que vem o PSOL, aumentando, alargando, mas o que a gente deve nos pautar diante dessa zona cinzenta. Claro que, guardadas as devidas proporções, com temáticas diferentes, é a questão do tema de hoje, que nós pretendemos conversar com vocês sobre a questão dos medicamentos, porque, afinal de contas, dentro dessas trocas e dessa verdadeira bagunça que o mercado se apresenta, que nós conhecemos, os laboratórios conhecem mais de perto, mas que os profissionais da área de saúde, que nós da área do direito, precisamos nos preocupar, porque isso, de certa forma, vai afetar o que está lá na ponta da lança. Quem é? É o paciente, cujo tratamento pode ser prejudicado, ora num retardo à obtenção da cura, ora até a não propriamente a cura, por conta de medicamentos que foram equivocadamente trocados nesse processo. Então, conversar sobre essa temática, e hoje, olhando um pouquinho dessas semanas que antecederam e fazendo uma reflexão, um balanço geral de tudo que nós conversamos, as experiências tão positivas, né? E essa alegria de ver uma empresa da área mercantil, que é um laboratório, ter essa preocupação, essa envergadura, essa dignidade de falar, vamos conversar, vamos levar os médicos, porque a gente não vai falar só de episódios envolvendo que todos gostam, de lazer, etc., mas também tratar de questões importantes que dizem respeito ao dia a dia. E o quão nobre de vocês estarem presentes, sobretudo e o processo de aprendizado demanda isso, esse ato de humildade, né? de parar para ouvir, refletir e de fazer essa troca. Nós do direito também precisamos, por exemplo, contei para vocês, eu acho que foi no primeiro ou segundo encontro em que eu estava numa palestra no CREMERGE, o presidente até então virou amigo, né? Mas ele questionou, poxa, Fernanda, vocês, plantão judiciário, mandando internar coativamente, não sabem a realidade do hospital, porque à medida que eu tenho uma ameaça de prisão, sendo obrigatoriamente compelido a internar alguém, vocês precisam saber que para internar aquela pessoa, eu preciso desinternar alguém que não pode. Então, é necessário também existir esse diálogo da gente. E para conhecer a realidade de vocês, por exemplo, numa situação de um plantão judiciário, e que eu não atuo mais há muito tempo, mas eu sei da situação do mal-estar que pode ser causado com relação a uma internação coativa compulsória. Então, é necessário também, do lado daqui, esse ato de humildade para que a gente entenda a realidade de vocês. Bom, o tema de hoje, eu acho que ele vem coroar nessa fase inicial desse projeto de uma forma muito sutil, porque nós começamos a falar sobre aquele tema macro, a autonomia da vontade do paciente, que ainda está em curso, ainda existem as polêmicas. Nós, em seguida, falamos sobre a responsabilidade civil e o quão ampla ela é na matéria envolvendo o profissional liberal, as questões atinentes ao nexo causal, ao pós-operatório mal feito, incutir essa responsabilidade ao médico, a questão da indenização pró-rata, que não necessariamente é 50-50, aquelas questões que eu julguei relevantes para serem colocadas para vocês. E agora a questão dos medicamentos. Aí vocês vão falar, Fernanda, mas se acontece essa bagunça que você se referiu no mercado, e cabe às autoridades fiscalizatórias fazerem a fiscalização própria, e terminar a bagunça, eu não sou responsável por isso, eu, profissional da saúde. Eu diria para vocês o seguinte, mais ou menos, porque à medida que nós conhecemos que existe uma realidade, e que, é claro, sem eximir a responsabilidade dos órgãos fiscalizatórios, mas sabendo que essa realidade existe, eu acredito que é uma boa medida, é uma medida prudente, o profissional da saúde, que é o maestro ou maestrina no trato da saúde, e não necessariamente ao comprometimento da cura, a arte de cuidar, e que o objetivo seja a cura, restabelecer a saúde do paciente, mas eu acho que é uma medida importante conhecer
o que acontece na prática e poder, de certa forma, dar sua contribuição, porque na ponta da lança está o paciente. E esse paciente está na mão dos senhores. Então, é importante entender como funciona essa sistemática e até algumas formas que o profissional da saúde, se quiser, pode blindar na sua prescrição. Por exemplo, a Anvisa, é até interessante porque eu acho que caberia até um questionamento judicial, porque é um ato normativo, não tem peso de lei, mas até que se até um provimento jurisdicional vira um mundo jurídico, isso é possível, ou uma lei que também é possível, mas o que temos no momento o que a Anvisa determina é que para que o profissional da saúde atente para essas questões envolvendo intercambiabilidade de medicamentos de forma equivocada, ele pode blindar. Como? Na sua prescrição médica, mas necessariamente da forma manuscrita. Então, colocou no computador, assinou, não aceitam. Por quê? Mas Fernanda, não tem sentido, os atos jurídicos, o Código Civil, etc. Concordo plenamente. É um ato administrativo normativo, isso pode ser combatido no Poder Judiciário perfeitamente, que eu acho que é possível fazer formulário e assinar lá embaixo. Mas para isso, não é o que temos no momento. O que temos no momento é essa exigência de que seja manuscrita o impedimento de uma intercambiabilidade cujo médico, cujo profissional da saúde já de antemão conheça dessa prática que ela ocorre, ela existe. Volto a dizer, cabe aos órgãos fiscalizatórios, primariamente, esse dever de fazer com que o incorreto vire correto, inegavelmente. Mas, paralelamente a isso, conhecendo como nós profissionais da área da justiça, e vocês também, e agora é para a gente exatamente debater como funciona isso, eu acho que essa blindagem é possível dentro do que nós temos no momento, que é a prescrição blindada através da forma manuscrita. Bom, todos sabemos, só vou rememorar, só vou relembrar alguns aspectos, que a lei, instituindo os medicamentos genéricos, antes tarde do que nunca, veio ao final da década de 90. Anteriormente, primando, principalmente nos países que tratam as patentes de uma forma séria, são os países capitalistas de desenvolvimento econômico ou as vias que trate de uma forma séria, ela faz com que as patentes tenham proteção legal e não seria de forma diferente na parte envolvendo os medicamentos. Essas patentes com os nomes de medicamento e esse prazo longo que a legislação prevê para que haja essa exploração é exatamente para que incentive aos pesquisadores a que novos inventos, a que novas experiências sejam formuladas e os gastos, obviamente, para quem financia a iniciativa privada, principalmente em países não totalitários, como felizmente é o nosso, mas que essas patentes elas vêm exatamente coroar o direito à pesquisa, o incentivo à pesquisa dentro daquele país. Pois bem, a essa patente, a esses medicamentos, nós damos para alguns, dão o nome de medicamento de referência, que é o correto, ou como medicamento originador. E para a proteção dessas patentes, nós temos um prazo determinado em lei, via de regra, os 20 anos. Existem questões no direito envolvendo desapropriação, envolvendo outras questões envolvendo patente, mas eu acho que não vão desvirtuar da temática principal, porque a temática principal é verificarmos até eventual responsabilidade civil do médico, que foi o tema número 2, por uma intercambiabilidade indesejada. E volto a falar, eu reconheço que a fiscalização número 1 não é do profissional da área de saúde. A fiscalização número 1 são dos órgãos próprios primários, que não são os profissionais da área de saúde. Mas a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que existe. A gente não pode dizer, olha, não existe, porque é um fato quase que a gente chama em direito processual, um fato que independe de prova. É um fato notório, que independe de prova. Todos nós sabemos que existem vários e vários problemas nas farmácias, nos balcões. Eu já, não uma, não duas, não três, comprando medicamento, esperando minha vez, eu já ouvi
vendedor de farmácia atender, não era farmacêutico, mas o balconista atendendo, e dando sugestões, incentivando, e a pessoa do outro lado, naturalmente, acatando, porque a questão da sedução do preço, ela se torna mais atrativa nesse processo. Só que o consumidor final, que está na ponta da lança, que é o paciente dos senhores, ele vai sofrer com essa consequência, porque ele vai pensar no preço. É natural uma pessoa sem o conhecimento adequado, que não tenha consultado seu médico, que a prescrição não tenha sido blindada, como seria o ideal, até para evitar qualquer episódio envolvendo questionamento, envolvendo responsabilidade civil contra o médico. De que o fato é notório, que independe de prova, que o médico também deveria conhecer, porque todos conhecem, dessa fraqueza com relação aos órgãos fiscalizatórios mais acirrados nesse aspecto, porque eu acho que merece sim uma fiscalização mais dura. Pois bem, o que primando nesse aspecto para os inventos, para que as pesquisas sejam, inclusive, não só incentivadas, mas como também os gastos com essas pesquisas sejam devidamente reparados através da exploração econômica do medicamento, que eu chamo de originador, e que no mundo da medicina, dentro da farmácia, se chama medicamento de referência, é a mesma coisa. O que a Anvisa fez? Ela apresentou uma primeira lista, principalmente depois dos medicamentos genéricos, estabelecendo o medicamento originador ou medicamento de referência, e é uma lista muito forte, principalmente no ano 2014, na Lei de Genéricos 99, 2014, veio uma lista forte, com uma grande fila, um grande elenco, com os medicamentos de referência ou originadores, como preferirem. E, do outro lado, os medicamentos que poderiam ser cambiáveis, e se tratando de medicamento genérico, com o princípio ativo. Então, uma lista, uma coluna, medicamentos de referência, o originador, do outro lado, medicamento genérico. Ok. E, do outro lado, uma terceira coluna, os medicamentos similares, que podem ter marca tal qual, marca com nome comercial, tal qual o medicamento originador. Então, temos dois medicamentos com marcas, com nomes comerciais plenamente admissíveis na legislação. O que não tem marca, o que não tem nome comercial é o genérico, que estamos na coluna do meio. Em 99, eles ingressaram nessa intercambiabilidade. Pois bem, temos medicamento originador. Da outra ponta, temos o medicamento genérico, onde há essa equivalência nessa segunda coluna. E o terceiro, similares. Está tudo muito claro. Não há dúvida quanto a isso. Vejam, acredito que para a grande maioria, só estou fazendo lembrando de alguns aspectos, porque isso é muito, muito, muito claro. São 3 colunas. Coluna 1, referência, coluna 2, genérico, coluna 3, similares, também conhecido pelos nomes, pelas marcas, cuja legislação brasileira admite. Só que não é qualquer similar que entra nessa lista de intercambiabilidade. Só pode entrar nessa lista de intercambiabilidade, de trocas, aqueles medicamentos similares, dentre vários existentes no mercado, que por testes de bioequivalência, bioquímica, e todas as testagens próprias de farmácia e químicas próprias de medicação, façam com que ingresse ali, porque essas pesquisas necessariamente antecedem essa lista. Essa lista é atualizada? É. Essa lista, vamos dizer, na prática, ela é um pouco vagarosa? É. Acho que isso pode ser até questionado no judiciário, esses passos lentos e muito lentos, e quase que parando das atualizações que se esperam que sejam mais céleres. Acho que pode ser questionado, mas perante os legitimados. Eu não sou legitimada, porque não tenho interesse econômico nenhum, a não ser um laboratório questionando o porquê, e do outro lado vai existir, sim, sem dúvida alguma, a questão da discricionariedade administrativa, que é o tempo próprio, etc, etc. Mas eu acho que seria uma briga boa. Quem tivesse legitimação, acho que mereceria, sim, questionar o porquê das demoras nas pesquisas, nas listagens, uma demora maior do que provavelmente um químico, e alguém ligado à área de farmácia vai dizer que seria o razoável. Pois bem,
Se nós temos medicamento de referência, de um lado, medicamento genérico na coluna do meio, e alguns medicamentos similares que entraram nessa lista de equivalência, de testes antecedentes para estar ali naquela lista, não é do nada que está ali, gente. Não é por um acaso que um medicamento similar consta com uma lista de referência igual a genérico, igual àquele similar X, ou aquele similar Y, ou aquele similar X e Y. Não é. Repara, similar não é idêntico. Ok, nós temos algumas distinções, mas são as distinções plenamente compatíveis com aquele medicamento de referência. E os vários e vários e vários e vários e vários outros medicamentos que se encontram no mercado, que não passaram por essa listagem, ou ainda estão na testagem, e que são trocados no banco das farmácias. E que é o que mais a gente encontra. O que a gente encontra na prática? Uma pessoa com uma receita de um medicamento similar, o que o sujeito faz? Troca por um genérico. Mas não tem isso. Na lista não tem isso. O que tem na lista é aquele de referência pelo genérico. Não tem um teste de equivalência daquele similar para aquele genérico. Não existe isso, mas o pessoal faz como se matemática fosse. 2 e 2 são 4, 4, 4. A ordem altera. Em matéria de medicamento, de química, isso altera, são as filigranas que alteram. Então, outra prática muito comum, as farmácias fazem aos montes, aquele similar que está naquela lista de intercambiabilidade. O farmacêutico observa um outro medicamento similar, que sequer consta na lista de intercambiabilidade, que ele nem sabe disso. Agora existe uma exigência relativamente recente para que conste na bula, né? Mas ele vai olhar a prescrição e vai falar, não, mas tem aqui um outro similar, que o preço é mais atrativo, o senhor não quer, e não está nem na lista da intercambiabilidade. O pobre do consumidor final, o pobre do paciente, ele não vai saber. Ele vai dizer o seguinte, aí ele ainda vai pegar, não, olha aqui, olha, vamos ver, qual é o princípio ativo e tal, 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 e vai dar uma de químico, de fazer teste de intercambiabilidade, vai dar uma Anvisa particular, dentro, uma micro-Anvisa, naquele balcão, cujo a preponderância número 1 vai ser o quê? O preço. Agora, o barato pode sair caro. O tratamento, ele pode ser postergado. O teu paciente que utiliza o medicamento, o que você não gostaria que utilizasse daquela forma, considerada aquela anomalia que existe no mercado, sem que o profissional da saúde saiba o retardo, o medicamento não ter feito efeito, o tratamento ter sido postergado ou a não eficácia do tratamento, uma das causas pode ser por conta do medicamento que foi trocado de uma forma equivocada, sem que exista o domínio do profissional da saúde. Porque o profissional da saúde, número 1, ele tem que ser consultado, e ele é o último a ser consultado. Agora, de certa forma, isso em termos de responsabilização civil, quando o tratamento é longo, ou a cura não atinge, ou outras vicissitudes acontecem, eu volto para aquela temática 2, que é a responsabilidade civil. Até que ponto o médico tem domínio dessa situação no nexo causal? Porque isso se equipararia a uma culpa exclusiva da vítima, um caso praticado exclusivamente pela vítima. Vírgula. Desde que não seja blindada a prescrição médica. Se o médico quiser se esquivar de responsabilização nessas trocas equivocadas e quiser blindar e falar, olha, o tratamento adequado é esse, se imputar alguma responsabilidade do médico, da minha parte não vai ser, eu acho que a maneira mais eficaz é blindar a receita. É blindar, desculpem, a prescrição médica. É a maneira mais adequada, porque claro, medicamento de referência, coluna 1, coluna 2, medicamento genérico, coluna 3, medicamento similar. Um é intercambiável pelo outro. O de referência, ou originador, como volta e meia eu falo, cuja patente é respeitada em nome das pesquisas, em nome do invento, e essa exploração econômica ela deve existir principalmente pelos gastos e o incentivo à pesquisa, ok, em países não totalitários.
esse medicamento de referência é intercambiável pelo genérico. Aquele genérico é intercambiável não com o similar. O genérico é intercambiável com o de referência. Eu não posso ter essas trocas feitas na farmácia. Similar por similar, que nem está na lista, que é o pior, porque a ideia que passa para o leigo, a ideia que passa por alguém que não seja da área médica, da área de saúde, é o seguinte: todos os medicamentos existentes no mercado, eles têm que estar na lista de intercambiabilidade. Não. Estão na lista de intercambiabilidade relativamente a um medicamento originário, originador ou de referência, aqueles que passaram pelo teste de bioequivalência e bioquímica. Obviamente, para estar ali, para aquele que não esteja naquela lista, não é uma presunção iuris tanto, mas é uma presunção que provavelmente o preço pode ser mais atrativo. Agora, por que será que não passou na lista de bioquímica, bioequivalência? Alguma razão deve existir. Ah, mas Fernanda, pode ser que ingresse depois, mas pode ser que não ingresse também na lista de bioequivalência e bioquímica da Anvisa, que ela é atualizada, mas ela é atualizada meio, poderia ser a passos mais largos. Então, não são todos os medicamentos que existem no mercado naquela outra lista, que não é da intercambiabilidade, é uma outra lista de medicamentos adotados, aceitos pelo país. E existem também alguns outros medicamentos que não são intercambiáveis, que não existe, a própria Anvisa já determina que determinados medicamentos, inclusive até interessante, vitaminas, por exemplo, são consideradas não intercambiáveis, e alguns medicamentos de uso mais restrito que não estão. Então, uma troca ainda seria mais complexa, porque como é que eu vou trocar aquele que é até proibido a intercambiabilidade para um outro que nem está na lista? O profissional da saúde, ele precisa se ater a essas questões? Eu penso que sim. Principalmente para se eximir de responsabilidade, questionamento futuro envolvendo responsabilidade civil. Eu, na condição dos senhores, se me colocasse, sempre procuro, em quase todas, eu procuro, é um movimento constante, né? A gente vai falar, eu procuro e sempre faço. Não, mas eu procuro, é um movimento constante. Eu procuro me colocar no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar de vocês, se eu fosse um profissional da saúde, eu não pensaria duas vezes. Se eu sei dessa prática, que é fato notório, que existe e é necessária uma fiscalização mais forte, não vou tirar a responsabilização de quem de direito, que não é do profissional da área de saúde. Mas se eu sei que existe isso em todo bairro, a cada esquina, e etc., etc., e eu tenho um paciente que eu almejo o resultado favorável o quanto antes, que é o meu dever restabelecer a saúde e tentar ao máximo chegar próximo ao processo de cura, eu preciso saber qual o medicamento mais adequado. O que vai acontecer na prática? Quando não acontece na prática, as loucuras, aí é o absurdo do absurdo do absurdo, que não duvidem que acontece, genérico por genérico, que nem existe uma lista de genérico por genérico. Agora, o genérico por um similar, não existe essa intercambiabilidade, não foi feita a pesquisa daquele similar com aquele genérico. Isso não foi feito, nem existe nenhuma lista da Anvisa com relação a isso. Então, o sujeito aparece com um medicamento genérico, ele troca por um similar. Não, se aparecer com genérico, ok. Agora, similar por outro similar, e coincidentemente por um similar que nem está na lista, não pode. A intercambiabilidade, ela é clara, é referência com o genérico, ok. Referência com aqueles similares, ok. Similar por similar? Não. Similar por genérico? Não. E é o que acontece na prática. Como é que a gente pode blindar? Penso que através da prescrição médica, tal qual o maior instrumento do médico, que muitas vezes não é nem observado pela falta de tempo, pela correria, por tudo mais, pelo estresse próprio da profissão, que é o prontuário médico, que muitas vezes é desconsiderado, que é uma prova valorosíssima, é a mesma coisa. Uma prova de blindagem, qual seria? A prescrição.
olha, como é que foi prescrito isso? O que você fez? Então, se a partir dali fez de uma forma diferente, é culpa exclusiva da vítima, não tenho nada a ver com isso. Eu não vou ter bola de cristal e muito menos eu vou ser um detetive para atrás de cada paciente saber o que fez ou o que não fez. Não tem como, ninguém vai fazer isso no mundo inteiro. Então, eu acho que a maneira mais coerente seria blindar, tal qual os prontuários médicos podem blindar o médico se mais bem elaborados, penso eu que seria através da prescrição médica mais bem elaborada, mais blindada, no sentido de que essa intercambialidade ela seja mais impedida, mais reduzida, e que, número um, isso vai redundar em quê? Numa chance de cura nesse quesito que é o medicamento, mais ativo, mais preponderante no processo de cura, cujo maestro, cuja maestrina são vocês. Então, eu penso que é necessário nós nos abrirmos para essas questões, porque a clareza do que a Anvisa propôs, ninguém duvida. É claro, inclusive, existe canal de consulta, e eu acho até interessante, eu acho interessante porque você não precisa nem procurar o setor específico, porque mesmo lá eles fazem um direcionamento próprio. Então, se fizer um próprio e-mail do profissional da saúde e fizer uma pergunta, vai haver a resposta. E principalmente numa baliza genérica sobre esse assunto, ampla sobre esse assunto, globalizante sobre esse assunto, o que eu preciso focar? Que há esse mercado negro, isso preocupa, incomoda e pode afetar quem está na ponta da lança, que são os pacientes, que de certa forma vai afetar quem? O profissional da saúde. Questionamentos envolvendo isso sobre um tratamento que é postergado pode gerar responsabilização civil e outros questionamentos mais, e que eu acho que a gente precisa atuar da forma preventiva. E vai fazendo menos problema. Vejo que essa forma que a Anvisa exige de ser manuscrito pode ser questionado, mas no momento é o que temos. No momento, a exigência, ainda que seja manuscrita, não vejo por que no computador assinalado embaixo, mas é necessário um provimento judicional, até que haja essa mudança. E, à medida que seja realizada a prescrição, caso o médico não consinta com essa praxe equivocada, o que eu sugiro? Ou vedar a própria intercambialidade de uma forma genérica, dizer que eu só quero aquele similar, ou só quero aquele referência, ou só quero aquele genérico, o que seja, mas se ater que existe essa intercambialidade odiosa, errada, e que o teu paciente, o teu consumidor final, o nosso consumidor final, que muitas vezes vem para cá, para o Poder Judiciário, fazer as queixas, ele vai ser atraído inquestionavelmente pelo preço. Ele vai ver uma micro Anvisa dentro das farmácias, quando alguém vai abrir a receita, fala, não, mas aqui tem um princípio ativo, tal, olha, está muito mais barato, leva. Caramba, o sujeito, numa situação, mas ele não vai entender que o barato vai sair caro. Quem vai ser o maior prejudicado com essa ciranda toda vai ser ele mesmo. Então, é importante que o profissional da saúde tenha o que a gente chama em direito penal domínio final do fato, que o profissional da saúde saiba como funciona essa ciranda e que vale a pena, eu acho que não é um esforço hercúleo, se anteceder a essa situação e tomar as cautelas próprias, sabendo que o teu paciente pode ser seduzido e para que ele mesmo não seja prejudicado e você tenha esse dissabor da cura não ser alcançada no tempo devido, blindar. E qual é a melhor forma de blindar? Através da prescrição médica. Meus queridos e queridas, eu acho que, assim, em linhas gerais, são os aspectos que eu acredito mais relevantes, Alex. Eu acho que se a gente abrir para perguntas, talvez fique um pouquinho mais dinâmico. E aí eu deixo a todos até questões paralelas envolvendo responsabilidade civil, envolvendo a intercambiabilidade de medicamentos, que foi o tema 2, junto com essa temática aqui, não me incomodo, o que vocês quiserem. Então, acho que fiquem muito à vontade para formular perguntas. Alex, Sim. tem algumas no chat já? Não, por enquanto não. Mas eu tenho uma colocação para fazer, doutora Maria Fernanda. Pois não, Alex. A gente que lida com o profissional da saúde, né, médico, dentista, que faz a prescrição,
Às vezes nós temos algumas coisas que a gente conversa, né? A gente bate um papo nas visitas e também com amigos médicos, né? Em eventos. A gente vê que o profissional médico ele está muito à mercê, né? Depois que sai do consultório, realmente o que acontece no balcão da farmácia, o médico fica muito à mercê do que ocorre depois da sua prescrição, né? Então, assim, a população em si, ela é uma população leiga, a população ela não tem uma informação do que eles, na verdade, as pessoas não sabem nem o que é medicamento de referência, é, acham que o genérico todos são a mesma coisa, né? E a gente que lida no dia a dia, a gente sabe que não é bem assim, né? Sem ser partidário para nada, tá? Porque aqui é uma palestra Sim, o ética, né? debate, sim, sem dúvida. É, sem ser partidário para nenhum ponto, mas nós vemos que realmente existe uma falta de informação muito grande, não somente do paciente, mas também da farmácia, porque eu acredito que existe sim o ponto que existe maldade nisso, né? Alguma coisa que é comercial, é, mas nós vemos também que às vezes as pessoas não têm talvez o domínio nem mesmo o farmacêutico, né? Nem mesmo o farmacêutico talvez tenha o domínio completo dessa lista, de como deve proceder, né? Então, acho que é muito, muito relevante realmente a gente tratar esse assunto para que possa resguardar o principal, que é o prescritor, né? Que é o médico que está fazendo de tudo ali para que o paciente tenha sucesso naquele tratamento e, às vezes, não está tendo sucesso. E aonde que vai esbarrar isso? Vai acabar caindo na conta do profissional médico, porque se o paciente não tem sucesso, ele também não tem noção de que o insucesso pode ser por causa de uma troca, por causa de um produto que não seja eficiente, entre vários outros assuntos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat que tá tendo alguma coisa assim. Ó. Pois não. Dr. Douglas, pretendo criar um carimbo. Não consinto a troca da medicação prescrita, sob infração da lei. Qual seria a sua sugestão? Existe uma lei que possa inserir nesse carimbo que o Dr. Douglas quer fazer? Existe alguma coisa, alguma referência de lei? Boa pergunta, né? Pois é, eu acho que tudo que conste de escrito, claro, objetivo, e o médico ou o profissional, de um modo geral, assinala embaixo, tem valor. Eu não vejo como. Agora, como é uma exigência da Anvisa que seja manuscrito, eu acho que isso a qualquer hora pode cair no judiciário. Qualquer questionamento, até porque ali é um ato administrativo normativo, não é uma lei. Não é uma lei que trate de um medicamento ou genérico ou similar, ou de referência, e que institua na lei uma obrigatoriedade para que seja manuscrito. Agora, como o que temos é o não questionamento dessa exigência da Anvisa, porque ninguém questionou no judiciário ainda essa obrigatoriedade. O que passa a valer dentro da ausência de questionamento do judiciário quanto a essa exigência que seja manuscrita? O que temos no momento, que é a exigência de ser manuscrita. Então, é claro que se esse carimbo existir e à medida, vamos agora pensar em termos práticos, à medida que o paciente recebe essa prescrição, tem um carimbo, está assinalado lá embaixo, porque o médico vai ter trilhões de outras atividades a fazer, a não ser ficar escrevendo, ele tem que simplificar a vida, é por aí mesmo, com carimbo, inteligência artificial, é o total apoio contra isso. Eu acho que o que vem facilitar e poupar esforços para você se concentrar em coisas mais importantes. Agora, pensando em termos práticos, se a farmácia analisa aquele carimbo, o portador daquela prescrição já sabe o que está ali escrito, que é aquele ato de vontade do profissional, que é o maestro ou a maestrina do tratamento, e descumpre, eu vejo aí, no mínimo, uma corresponsabilidade do paciente.
Então, se alegar uma eventual responsabilidade civil do médico, eu não vejo como o paciente falar, olha, não sabia, não tem, está escrito. Ainda que seja por um carimbo, não tenha sido manuscrito. O ideal dos ideais é que seja de acordo com a Anvisa, que a não intercambiabilidade ou a troca pelo medicamento especificamente X ou Y venha expressamente previsto na prescrição. Inclusive, há essa indicação pela própria Anvisa de forma escrita. Agora, se o profissional da saúde faz em forma de carimbo, eu não vejo como desconsiderar. Não tem como a farmácia desconsiderar. O portador dessa prescrição, que é o paciente, ele está lendo, ele está vendo é o que tem ali escrito. Ideal que seja de forma manuscrita, até que seja questionado o porquê de ser necessariamente manuscrito, mas ainda que não haja um carimbo, eu acho que vai ter um peso, sim, de eficácia, e que minimamente não vai retirar a responsabilidade do paciente, dizer não sabia, não vi, etc., e, consequentemente, da farmácia também, do farmacêutico, porque, Alex, eu acredito sim, como você falou, que existem muitos que não têm, principalmente quem está ao final, que é o consumidor final, que não sabe de toda essa sistemática de que existe uma lei estabelecendo quais são os medicamentos similares, aceitos, adotados, reconhecidos em território brasileiro, e uma outra lista cujos medicamentos da primeira não necessariamente estão incluídos no teste de bioequivalência para encontrarem-se na segunda lista de testes entre a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3, ou seja, entre referência, genérico e similar. Eu acredito, mas eu também acredito, Alex, como você falou, tem muitos que sabem. E que sabem que o preço, que é o atrativo principal, coincidentemente pode ser exatamente para aquele que quer se empurrar, desculpe o termo, mas essa é a verdade, na farmácia, que coincidentemente não está no teste de equivalência com relação ao medicamento genuíno, com relação ao medicamento originário. Então, qual é o prejuízo final? Do paciente. Aquele que foi atraído pelo preço é aquele que vai sofrer o maior prejuízo, inegavelmente. E o médico, que quer, sobretudo, avançar no processo de cura, avançar com relação ao restabelecimento da saúde, vai gerar uma angústia, porque quer que se resolva aquela situação. E uma das razões de que o tratamento seja postergado ou que não alcance o resultado como havia previsto, até para entrar numa etapa 2 ou etapa 3, dependendo da situação, pode ser por causa dessa sedução que acontece nesse mercado negro. E se o profissional já sabe que acontece isso, qual é a melhor maneira para blindar teu próprio paciente, blindar a si próprio? A prescrição. A prescrição médica. Eu acho que, não, inevitavelmente, é a maior arma, é a prescrição médica. Não vejo, Alex, como o doutor perguntou agora, como desconsiderar a existência de um carimbo como valor. Não vejo. Desconsiderar, não. Acho que essa exigência de que seja necessariamente manuscrita, isso perfeitamente pode ser combatido judicialmente. E vejo como uma maneira do médico se eximir de qualquer responsabilidade civil do que acontecer fora dos bastidores, fora do ambiente do consultório ou do ambiente hospitalar, é uma forma de falar, olha, não concordo com isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Você me procurou, as regras são essas, o tratamento é esse. Se não o fizer, parte dali por conta sua, do próprio risco, desde que faça de uma forma extremamente disfarçada, porque está ali no papel. Eu já determinei quais são as regras do jogo, que eu não quero isso, não quero aquilo, não quero que seja intercambiável, ou quero por aquele medicamento X ou Y, e fazer as observações necessárias, porque isso gira em torno, e gira necessariamente em torno do tratamento. É que o médico se dispõe. É o dever, né, que foi assumido. Então, eu acho que é um ponto relevante, sim, a gente falar sobre essa intercambiabilidade, Alex. Sim, com eu certeza. acho que, não sei se ficou claro com relação à Sim, questão do carimbo. Eu creio que sim, Dr. Douglas, é válido sim, pelo que eu entendi,
o senhor exime a sua responsabilidade. Ele até colocou aqui um exemplo, né? Não consinto a troca da medicação prescrita sob pena de infração de ato administrativo previsto pela Anvisa. Então, sim, eu acho que, pelo que a doutora Maria Fernanda contribuiu conosco, existe sim a validade. Eu acho que é uma arma, né? É uma arma para evitar esse tipo de troca. Temos outra aqui, posso fazer? Claro, por favor. Doutor Douglas, espero que tenha ficado bem esclarecido, ok? Se não, entre em contato com a gente aqui pelo chat. Boa noite, doutora Maria Fernanda. Doutor Mário que está falando, tá, doutora Maria Fernanda? Boa noite, doutora Maria Fernanda. Parabéns pela apresentação. Já há alguns anos, tenho feito minhas prescrições no computador por medo da troca do medicamento pela dificuldade do entendimento da minha letra. Neste caso, eu devo colocar de próprio punho que não autoriza a troca dos medicamentos? Eu acho que é a tal coisa da forma, né? Porque o Código Civil, que trata da formalidade dos atos jurídicos, é muito claro nesse ponto. E o Código Civil vai irradiar efeitos para tudo, inclusive casos envolvendo medicamentos. E diz que, desde que não seja, a forma é livre, na manifestação da vontade, na receita, na prescrição, numa orientação profissional, como é o caso, a forma é livre, vírgula, desde que não seja expressamente vedada em lei. A Anvisa impôs exigência de manuscrito, mas a Anvisa não elabora lei. Ato administrativo, normativo. Então, eu não vejo como o médico ter qualquer espécie de responsabilidade, ora no computador, ora no carimbo, sob o argumento, olha, mas a Anvisa exige que seja manuscrito. Ok, ali é um ato administrativo. Perante o Código Civil, todos os atos têm validade, desde que não seja vedada expressamente em lei. E essa forma não é expressamente vedada em lei, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque a exigência do manuscrito mereceria um questionamento perante o Código Civil? Claro, e vai cair, se existir esse questionamento. Agora, se existir de todo um receio maior, então daquele médico que quer ter uma cautela maior em relação àquele paciente especial, em específico, faria, sim, especificamente da forma manuscrita. Mas eu não vejo o porquê, juridicamente falando, de fazer para todos da forma manuscrita como a Anvisa quer, porque não tem valor jurídico a exigência do manuscrito. Não tem, perante o Código Civil, não há. Se fosse por uma lei, eu ainda até se questionaria, mas por que o manuscrito? Qual é a capacidade reduzida na informação quando a assinatura é aposta abaixo da informação prestada? Não vejo o porquê dessa exigência. Agora, se aquele médico tem uma cautela em específico em relação àquele, ainda quer fazer o manuscrito para não ter problema nenhum, ok. Mas eu não vejo também uma farmácia, só se for um devaneio muito grande, que também não é impossível, não. Olhar um carimbo e ainda falar, eu não considero porque não está manuscrito, então aqui você pode fazer intercambiabilidade porque não está manuscrito. Não, mas o próprio paciente vai ver isso. E o paciente, ele é copartícipe disso. Se ele está vendo uma manifestação no computador ou num carimbo que o médico não deseja e ele faz assim, dessa forma, ele é copartícipe. Então, o ato já foi externado. Para o médico foi feito daquela forma. Então, são situações que eu acho que a gente não tem que ter bola de cristal. E é só um paralelo, se vocês me permitem, de fazer uma comparação, que eu felizmente, já passei dessa fase, mas por muitos anos me angustiou muito, e que nós, profissionais da área da justiça, muitas vezes, no gabinete abarrotado de processos, com milhões de coisas para fazer, a gente não tem domínio do que está acontecendo lá fora. Então, às vezes, existe um profissional da área, né, falando, olha, o fulano, cada hora pensa alguma coisa, faz... Ser difamado sem saber, não tem nem chance de defesa. E houve no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, lamentavelmente, esse integrante do Ministério Público é falecido, mas houve uma situação de prisão em flagrante, porque o advogado, que eu nem sei quem é, mas essa história aconteceu, o advogado vendeu para o promotor de justiça sem que ele soubesse, dizendo, olha, fulano de tal faz isso, faz aquilo e tal, a custa disso, daquilo. O sujeito nem sabe.
do que está acontecendo lá fora. Então, a gente não tem nem chance de defesa, nem sabe o que está acontecendo, e quando verifica, tá uma situação que acontece e você não tem domínio, quando, olha, cada promotor decide, quando não diz que é a própria fraqueza, quando não diz que perdeu um prazo, quando não diz que fez uma defesa absurdamente atécnica. Então, são situações que eu acho que a gente precisa se blindar. Agora, sabendo que existe todo o universo, que você não pode ser onipotente e onipresente. E qual é a maior maneira para o profissional da saúde? Sabendo que a tua arma é a escrita, é a tua prescrição, é o teu prontuário, capricha nela, para evitar que existam problemas lá na frente. A forma preventiva, eu acho que sempre é mais peculiar, porque a gente sempre fala, alguns falam, mas isso não vai acontecer, se existir, eu vou ser um bravo, vou ser guerreiro e tal. Para que deixar existir? As cautelas necessárias no exercício profissional, sabendo que pode existir, mas ninguém quer que aconteça. Ok, mas então façamos de uma maneira que não seja jamais ocorrente, ótimo. É igual o seguro, a gente paga o seguro para que nunca aconteça? Ok. Então, ninguém vai pensar também em situações outras de começar a fazer seguros de tudo, porque um paciente, outro, não. Você já tem a blindagem, vai ser igual o sistema norte-americano, que o médico olha para trás de 30 vezes, está preocupado, toda hora tem outdoors nas ruas dizendo, advogado, eu proponho ação contra o médico, houve erro médico, então o médico deve viver em situação de pânico, né? Eu acredito. Porque alguns estados, eu fiquei impressionada, dos Estados Unidos, outdoors, vários, comercial, em rede nacional, falando, escritório de advocacia, sou responsável por processar médico, a minha especialidade é essa. Então, o profissional da área de saúde deve viver realmente com 30 mil seguros, seguradoras lá para o profissional da área de saúde vira milionário. Eu acho que não é o caso do Brasil. A gente tem armas boas que têm valor jurídico. E os dois que vocês têm na mão são, que não depende de testemunho, não depende de ninguém. Prontuário e prescrição. Capricha neles. Eu acho que a sugestão, o indicativo que eu faria seria esse, sabendo que existe um mundo lá fora que às vezes a gente não vai ter domínio mesmo. Né? Se o sujeito está fazendo falcatruas, ok, quem vai ser prejudicado é ele. Então, se existir um caso envolvendo responsabilidade civil, olha, na minha receita eu indiquei esse medicamento. Se o corpo humano dessa pessoa não atendeu àquela resposta, vamos tratar de outra maneira. Agora, foi aquele medicamento que eu exigi, porque você pode ter uma hipótese de sabor do sujeito ter feito uma peripécia e ter conseguido fazer a troca sem que você conheça. Isso não é impossível. Pelo carimbo, ou pela forma em que alguns digam, olha, não é o que a Anvisa exigiu. Essa exigência não tem amparo nenhum na lei. A exigência com amparo na lei, a forma adotada pelo médico com assinatura posta dele. Ponto. É ato de vontade profissional, orientação profissional de quem tem o direito e, por outro lado, quem procurou o dever de atender. Então, isso indistintamente. Onde eu acho que a sugestão melhor seria a gente tratar, ver com novos olhos as grandes armas que vocês têm na mão, que são prontuário e prescrição. Sim. Tem mais perguntas, Carlos? Com o maior prazer. Sim, tem sim. Só uma observação. Então, pelo que eu entendi a explicação da senhora, e resumindo, se o doutor Mário ele fizer prescrição, que seja impressa, né? O médico já tem, às vezes, no computador a sua receita, ele troca os medicamentos, sai impressa. Perante a Anvisa, eles falam que tem que estar manuscrita essa questão de não autoriza a troca do receituário. Mas, judicialmente, ele está sem valor amparado nenhum isso. se ele colocar através da própria digitação no computador, né? Então, é isso que eu entendi, está certinho? Certinho. Então, tá certo. Doutor Mário, qualquer dúvida, só falar com a gente. Nós temos um profissional de saúde aqui, Manuel Benevides, conhecido da gente. Uma pergunta. Doutora Fernanda, o médico prescreve uma medicação para o paciente. Na farmácia, é trocado pelo balconista e o paciente tem um problema grave. Quem é o responsável legal? Aí, eu diria o seguinte, a prescrição está blindada? Se a prescrição estiver blindada, eu não vejo responsabilidade nenhuma do profissional da saúde. Nenhuma. Por quê? É complexo, e é aquilo que eu repeti, acho que umas 3 ou 4 vezes, desculpe a repetição pela 4ª ou 5ª vez, mas vejo que é necessário.
a gente ver o drama desse problema no Brasil. Não é Estado X, Estado Y, não, o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Afinal de contas, estamos falando de um país que, o quanto me corrijam, talvez uma década ou um pouco mais, que tarja preta você comprava a qualquer hora, mas com receita preta, depois que começou a ficar mais forte isso. Porque antes também era moda freguês. A gente sabe disso. Começaram a apertar, não, ali não, porque ali é receita presa, tarja preta, papapá, a vermelha deveria ser também, papapá, existe uma série de questionamentos. Mas eu acho que a forma do profissional da área de saúde estar blindado, ficar blindado, é tomar essas cautelas, ainda que seja pelo computador, ainda que seja pelo carimbo, que essa intercambialidade, ele blinde, ele coloca uma camisa de força através da tua prescrição, porque fechar os olhos para essa realidade, eu acho que é complexo, porque, como eu repeti tantas vezes, vai mais uma, a responsabilidade primária nesse carnaval não é do profissional da área de saúde, são dos órgãos fiscalizatórios, inquestionavelmente. De saber que a farmácia está fazendo dessa forma equivocada, que o profissional da saúde falou daquela forma, e daquela forma, sem sugestões, sem apresentar um medicamento diferente, sem seduzir o paciente, que é o consumidor final, com preço, que ele vai ser seduzido sim. Então, o profissional da área da saúde dizer que não sabia que o paciente poderia fazer isso e por isso que não blindou a receita, eu acho meio perigoso em termos de responsabilidade civil, porque é uma praxe muito comum, pela sexta vez. A responsabilidade primária não é de vocês, mas é uma praxe comum. Dizer que a gente não conhece não é uma verdade, porque a gente, mesmo as pessoas que não são da área de saúde, sabem que existem isso, mas imputam a responsabilidade aos órgãos fiscalizatórios e, obviamente, aqueles que são pegos nessas infrações são punidos. Claro que não é uma punição que vai para a imprensa, que vai para outros setores, porque vai parecer perseguição, né? Porque aquele que foi punido administrativamente, civilmente, penalmente, eu vou colocar na imprensa, porque eu quero colocar como Jesus Cristo, eu quero mostrar... Não é. Necessariamente vai para a imprensa. Mas os que são pegos são punidos, processados, julgados, e a grande maioria punidos. Agora, se nós sabemos que existe essa praxe, fechar os olhos a essa praxe é um equívoco. Número 1, pelo tratamento, cujo paciente está nas mãos do maestro da maestrina, do detentor dessa arte tão sublime, que é a arte de tratar, objetivando a cura. Número 2, eu acredito que é uma forma prudente de isentar-se de responsabilidade civil esse lacre, através da prescrição. Então, se o sujeito pegou uma prescrição que, de certa forma, autorizava essa prática equivocada, tomou o medicamento causou um agravamento na saúde, eu posso pensar numa responsabilidade civil, que é a pergunta sua, do médico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É claro que ele vai dizer, do outro lado, em defesa, responsabilidade própria do paciente, culpa exclusiva da vítima. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho corresponsabilidade, eu não tenho responsabilidade nenhuma, porque foi só dele ter feito a intercambialidade que eu não desejava. Agora, do outro lado, vai existir o seguinte questionamento: mas será que aquele médico não deveria saber que existe aquela praxe no Brasil inteiro, de longa data, e é fato notório, nem depende de prova, que todo mundo sabe? Ok, que a responsabilidade primária não é dele, são dos órgãos fiscalizatórios, mas ele não sabe dessa praxe e não poderia ter vedado essa praxe através da prescrição, impedindo que o paciente, como foi o caso dele, fosse seduzido pelo fator preço? Interrogação. A gente vai ter um embate jurídico aí. Quem vai ganhar? Resposta: não sei. Pode o médico perder? Pode, claro.
grande chance do médico prever e de ser vigorante o posicionamento. O médico sabia, deveria ter blindado, não o fez. O resultado catastrófico foi esse, quando poderia ter sido evitado. Se não o fez, das duas, uma. Ou ser copartícipe para falar numa repartição de indenização, até porque houve culpa exclusiva da vítima, ou a responsabilidade toda do médico. Por quê? Porque já sabia daquele aspecto e que ele poderia ser seduzido como qualquer ser humano mediano pelo fator preço, não o previu, pode ser responsabilizado exclusivamente, inclusive. Eu diria que não é impossível, não. É plenamente viável essa tese no sentido de que ele seja processado, julgado e condenado. E aí a pergunta, para quê? Poderemos agir de forma preventiva? Sim. É possível evitar esse resultado todo catastrófico sabendo que o balcão da sedução está ali do lado e tem a farmácia do lado que compete com a outra, com um medicamento similar que nem está na lista da equivalência e possivelmente com preço melhor. Então, um resultado mais grave, que foi esse exemplo, pode acontecer? Pode. Dentro do corpo humano, tantas milhares de coisas que vocês sabem perfeitamente, infinitamente melhor do que ninguém, que são vocês da área de saúde, tanta coisa pode acontecer. Então, principalmente com medicamento inadequado àquele tratamento. Então, eu acho que vale a pena prevenção. Carlos, não sei se eu respondi a contento, mas... Desculpe, Alex, eu não sei se eu respondi a contento, mas se o doutor quiser fazer algum outro questionamento, fica à vontade. Não, sim, bem entendido. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Essa daí é minha. Maior prazer, Alex. Se eu prescrevo, por exemplo, sou médico, né, hipoteticamente, se eu prescrevo pela substância e não por uma marca de medicamento, eu deixo minha receita mais vulnerável? Será que eu tenho um amparo jurídico se de repente... Não, e prescrever o genérico, foi isso? Pelo princípio ativo? Porque normalmente é assim que acontece. Se eu prescrevo genérico, quero que o paciente compre genérico, eu tenho que colocar uma opção de genérico e falar e citar que é genérico, né? Quando eu prescrevo por substância, não necessariamente estou falando para o paciente que eu quero que ele compre genérico. Na verdade, eu estou deixando a receita um pouco mais aberta para o paciente e o balconista. Sim. O que é pior, quanto mais fluido, eu acho que é pior, né? Porque como nós temos um manancial de ofertas, e muitas das quais o profissional da saúde nem imagina que existam, então eu acho que quanto mais existir oferta nessa área, que é um terreno arenoso, é um terreno preocupante envolvendo saúde, resposta do corpo humano, do paciente, etc. Eu acho que quanto mais blindar, melhor. Né? Não sei, Alex, se foi exatamente isso que você perguntou, mas o que eu acho que é o ponto fulcral é saber, existe lista de medicamento genérico? Existe. Um monte de genérico. Existe um monte de medicamento similar? Existe um monte de medicamento similar. São listas paralelas. Agora, a lista que consta naquela bioequivalência, naquela operação prévia de testes, e não são testes rápidos, olha quanto a Anvisa demora para fazer as atualizações, quantos medicamentos ainda estão sendo testados, e quantos foram excluídos, inclusive, da própria equivalência. Né? São medicamentos que estão no mercado, mas que não têm a equivalência àquele medicamento de referência. E se nós colocarmos em mente que as três colunas são referência, originador, genérico no meio, terceiro, similar. Todos os similares estão ali naquela lista de intercambiabilidade? Não. Não. Só estão naquela lista de intercambiabilidade aqueles medicamentos daquela lista. Aí alguém vai falar, mas olha aqui, eu abro a bula, eu vejo tem o mesmo princípio ativo e tal. Então é o quê? Uma Anvisa particular? Então para que tem Anvisa? Para que tem química? Para que tem farmácia? Para que tem laboratório? Para que então? Né? Então são Anvisas particulares que vão fazer ali, abre o dicionário Aurélio e vão lá, tal. Muito fácil, né?
É desconsiderar a inteligência humana, é desconsiderar a importância de saber que o milímetro, a miligrama, o componente X, o componente Y, são relevantes para o tratamento. E vocês, mais do que ninguém, sabem disso. Uma gota a mais, uma gota a menos, uma injeção com uma quantidade a mais, uma a menos, um medicamento. Qual é a resposta que o corpo humano dá? Nossa! Quando eu me recordo que uma quantidadezinha pequenininha dessa de líquido, que vocês vão dar os nomes vários, que eu não vou cometer a gafe de falar, coloca o sujeito anestesiado, adormecido, por horas e horas e horas, e se faz um procedimento cirúrgico. Então, uma quantidade desse tamanhozinho. Então, caramba, a importância que é o cuidado com o medicamento no trato de uma saúde, do corpo humano, as respostas adversas que podem existir. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado, sim. É muito importante que o profissional da saúde, o médico, a médica, o odontólogo, eles sejam convidados a ter essa preocupação, porque dizer que cabe a fiscalização e não a mim, e fechar os olhos para essa realidade, eu acho que é muito pouco para dizer que uma responsabilidade civil no futuro não possa bater as portas e dizer que ele é o corresponsável ou responsável único, considerando a hipossuficiência de conhecimento que o paciente não teria na qualidade de consumidor, e o Código de Defesa do Consumidor vai ajudá-lo e muito nesse aspecto. Porque existe uma visão, né, nossa, que nós visitamos os médicos, já temos uma amizade, uma interação maior, e a gente conversa muito sobre isso, né? Que quando o médico prescreve por substância, na verdade, ele não está prescrevendo genérico. Ele está prescrevendo uma receita que ela tem a facilidade muito maior de ser trocada no ponto de venda, né? Lá na farmácia, na drogaria. Então, isso é muito importante nós conversarmos também, exatamente por isso, né? Porque a doutora Ana estava falando que chegou um pouquinho atrasada e, tipo, o que seria a prescrição blindada, né? Porque ela não entrou no começo da reunião. Não, eu posso falar de novo, não tem problema. Não, a senhora pode falar sim, mas eu acredito que uma das questões que deixa a receita vulnerável, né? Vamos dizer o contrário de blindada, realmente acho que é a prescrição pela substância somente. Concordo, Alex, plenamente. Uhum. Inclusive, o que eu estava pensando, eu acho que esse tipo de prática fomenta, multiplica esse balcão que já existe. Então, vai dar margem a 2, 3 balconistas de farmácia ficarem lá lendo. O que você acha disso aqui? O que você acha daquilo ali? Tal. E o paciente só olhando, o consumidor final, qual o preço melhor? Qual o preço melhor? Não, deixa eu ver isso aqui. Para evitar isso. Essas pessoas não têm a capacidade técnica para essa expertise. São Anvisas, cada qual, então temos uma Anvisa particular. Então, para que existe a Anvisa? Se existem uns laboratórios micro para fazer isso. Agora, eu acho que admitir pelo princípio ativo é muito pior. Com certeza que nem no genérico está, né? Mas aí, se me permitir, em relação a essa expressão que eu utilizei, não é a expressão da Anvisa, não, eu que utilizei como uma forma de simbolizar o que eu penso. Blindar a receita no sentido de fazer com que eventual responsabilidade civil não recaia ao próprio médico, sabendo que existe essa sedução nas farmácias para essa intercambiabilidade errada de medicamento que não está nessa lista da intercambiabilidade, que está fora, inclusive, dessa lista, que nem é similar ali a posto. Similar por similar, não pode fazer isso. O sujeito aparece com a receita também de um similar na farmácia, o sujeito troca por um genérico, não pode. O teste de bioequivalência não foi feito com aquele similar e aquele genérico, foi feito com o de referência e o genérico. Foi feito com o de referência e o similar. Isso foi feito. As duas odiosas muito comuns é similar com similar, pelo achismo, e similar por genérico. Não foi feito o teste de bioequivalência daquele similar com aquele genérico. Qual é a maneira de blindar? Expressão minha, só para ilustrar. Que o médico não seja incomodado, uma eventual, não só incomodado, não só sem entender o porquê o tratamento está se postergando,
Ele vai falar, por que o sujeito ainda... A resposta do medicamento, 4, 5 dias, 3 dias, 5, nada. Então, essa e outras questões, porque pode existir o agravamento da situação da pessoa em função da ineficácia do medicamento, né? E outras situações serem necessárias que não eram nem previstas pelo médico. Então, não só o tratamento ser retardado, ser postergado, como o dissabor de uma eventual responsabilidade civil, que eu não vejo de forma nenhuma ser impossível. Eu vejo até na visualização da responsabilidade civil, voltando àquela temática 2, mas que aqui tem cabimento, eu vejo a possibilidade, sim, não só imputando toda a responsabilidade civil e dizer que ele poderia blindar a receita, evitando a intercambiabilidade, ou como pode falar, olha, você foi concorrente, porque pediu uma coisa e, na verdade, o paciente fez outra, e aí você é o corresponsável, e etc. Mas eu vejo, sim, que ele pode ser, o profissional da área de saúde pode ser incomodado com uma eventual responsabilidade civil, sim. E eu acho que a gente pode evitar. Então, a prevenção, eu acho que é a tônica de um exercício profissional, considerando que vocês trabalham com um público difuso, não sabe quem é quem, você vai saber um pouquinho mais à medida que existe um relacionamento do tratamento, do dia a dia, aqueles tratamentos de feridos maiores, mas conhecer essa sistemática, saber do balcão negro e saber da forma de blindagem, que é a maior arma que vocês têm, eu acho que é uma questão interessante para ser pensada, para ser refletida. Sim. Eu Alex, tenho mais uma pergunta. Pois não, Pode? com prazer. Dr. Fausto Gondo, boa noite. Qual a opinião da doutora sobre as prescrições através de teleatendimento? Gente, vocês acompanharam de perto, eu também. Foi uma grita. Antes da pandemia, existiam vários conselhos regionais e estaduais contrários à telemedicina, vários. A gente teve no Rio de Janeiro, por exemplo, uma sensibilidade bem contrária antes da pandemia. E é interessante que quando o movimento da telemedicina veio mais acirrado e começávamos a observar um ou outro estado mais vanguardista nesse ponto, em seguida veio a pandemia. E aí foi a prova real da importância da telemedicina. Eu acho que aí a gente nem viu, porque a gente sentiu na carne a importância, porque quando eu era questionada nesse aspecto, eu me lembrava das minhas andanças por alguns estados da federação e através da experiência profissional, o quanto eu me engrandeci, não só como ser humano, mas como brasileiro, de conhecer a continentalidade desse país, quão vasto ele é, e quantos regionalismos interessantes nós temos, né? Quantas dificuldades também, enfim. E aí eu tive a experiência verificando o estado do Pará, Maranhão, Tocantins, logo no início da formação de Tocantins, Amapá. Então, ali, quando falaram em telemedicina, eu falei, nossa, eu imediatamente me lembrei desses estados e das dificuldades que as pessoas efetivamente tinham de chegar a um profissional da área de saúde com rios cortados e muitas vezes aquela situação emergencial, o amparo emergencial. Então, eu acho que a telemedicina, principalmente depois da experiência da pandemia, veio, ficou e não sai. Agora, a questão e a responsabilidade civil em função da telemedicina? Se eu não me engano, eu acho que foi no nosso penúltimo encontro, eu coloquei que eu achava prudente, e a tecnologia nos propicia isso, as gravações, deixar guardado. Porque é uma prova que você tem na tecnologia, que à medida que fique gravado com o que você recebeu de imagem, de informação, seja eventualmente questionado por quem for e confirmado que foi a correta atitude. Então, como a gente tem a possibilidade de gravação, a grande maioria das tecnologias hoje, dessas telepresenciais, eu acho que uma medida boa de prova, que como se fosse o teu prontuário remoto. Agora, eu vejo com bons olhos a telemedicina?
Vejo. Vejo. Para tudo? Idealmente, não. Mas é aquela situação, meus queridos e queridas, que eu preciso colocar e até em tom de todo aprendizado, como eu tenho certeza que grande maioria das pessoas que se abrem a isso, do quanto a gente aprendeu, que a gente, mesmo que não deseje ter esse método, mas se é o que temos, é o que vai ser. E dentro do que temos, é o que vai ser, que a roda vai gerar. E olha que beleza, nós estamos nas nossas casas, no conforto dos nossos lares, e estamos conversando sobre questões importantes do dia a dia profissional. Então, que bom que isso está sendo possível. As universidades, os colégios, apesar dessa toda a situação, a garotada está estudando, então a grande maioria das universidades está funcionando, mas veja, é o que temos. Na telemedicina, o raciocínio não é diferente. É o que temos. Se for naquela situação, é o que temos, nós teremos que avaliar, para evitar o questionamento de uma responsabilidade civil, a seguinte indagação: o médico agiu de forma equivocada? O que foi apresentado a ele? Qual foi a imagem? Qual foi a queixa? Qual foi a orientação? Como é que você vai requestionar para saber se há responsabilidade civil, inclusive nessa prescrição, que é o final desse diagnóstico, que é a prescrição médica, no nosso exemplo, se você não sabe o que foi colhido de informação ou de imagem? Eu acho que é importante as imagens serem gravadas. Uma arma, tal qual o prontuário do médico. Eu acho que foi isso, Alex, mas também fico aberta para saber se o professor, se o nosso doutor me coloquei clara nessa condição. Sim, melhor forma é criar prova para você, né? É gravar. Isso aí. Bom, deixa eu fazer outra pergunta aqui, ó. Doutora Fernanda, nas trocas que geralmente ocorrem nas farmácias e de forma errada, ela pode ser penalizada? Pode ser penalizada? Se sim, quais seriam essas penalidades? Bom, sim, sem dúvida. São poucas, gente. São muito poucas, porque os denunciantes também são poucos. As penalidades administrativamente, no Conselho de Farmácia, né? Se existe uma repercussão mais gravosa para aquele paciente, como foi um exemplo que foi citado no início também, eu posso imputar, imaginemos, existe carimbo, existe tudo, e mesmo assim existe uma troca equivocada, que o paciente foi seduzido pelo fator preço, e aquele médico que agiu corretamente, ele pode imputar a própria farmácia para eximir-se, inclusive, da responsabilidade, imputando ao verdadeiro causador, na hipótese de uma blindagem relativa da prescrição médica, e questionar da culpa exclusivamente própria do paciente não atendido da maneira que ele colocou. Agora, se está totalmente, como eu uso esse termo, né, de novo, o blindado, se está totalmente blindado, o médico não é responsável civilmente, de forma nenhuma. Agora, a farmácia, o farmacêutico responsável por aquela farmácia, sem dúvida nenhuma. Se começar a existir uma... Doutora Fernanda, desculpa, a senhora ficou com o microfone mutado, perdão. Não sei se de repente barrou. Desculpa. Melhorou? Nada. Sim. Então, a responsabilidade, Alex, esse questionamento, a responsabilidade, eu diria, penal, civil, administrativa, que são as três que agem de certa forma coligadas. O mesmo fato, 3 responsabilizações. O que existe na prática? Não existe denunciante, pouquíssimos, mas se alguém denunciar, inquestionavelmente, e normalmente eu acredito na denúncia vai existir, principalmente no caso de alguma tragédia, como foi o caso que foi citado anteriormente, mas se o médico, por exemplo, foi incomodado, ele pode questionar, a responsabilidade, sobretudo, é da farmácia, de ter seduzido o sujeito dessa forma equivocada, e de plano também pode dizer, olha, eu não tenho nenhuma porque minha prescrição, com esse termo que eu utilizo, estava
fechada, blindada. Eu impedi intercambiabilidade ali, etc, etc, etc. Será que ficou, Alex? Sim, Claro nesse sim, ponto? ficou claro, sim. Ó, deixa eu fazer uma colocação aqui da doutora Ana Lúcia. Ela falou assim, ó, olha a experiência dela, como é que as coisas acontecem. Eu já ouvi outros relatos. Certa feita, prescrevi glifage XR 500 miligramas, 3 comprimidos. O balconista forneceu metformina, 500 miligramas, para tomar do mesmo jeito, 3 comprimidos de uma vez, à noite, e a paciente passou muito mal. Aí, na Imagina. realidade, é muito complicado, porque, doutora Ana, eu já ouvi alguns relatos de troca de substância de antibiótico. O médico passar um antibiótico e o balconista empurrar outro antibiótico que não era um antibiótico, que o médico tinha passado. Já vi também antipertensivo, relatos, né? E assim, imagina, né, se a receita não estiver bem feita, blindada, se não estiver tudo certinho, aí que fica mais exposto ainda, uma realidade, né? Eu tenho uma outra colocação aqui, doutor Júlio Belas, nosso amigo doutor Júlio Belas. Doutor Júlio Belas, obrigado aí pela presença do senhor, viu? Doutor Júlio Belas fala assim, não seria uma alternativa, em caso da troca da medicação, obrigatoriedade da assinatura e carimbo da farmacêutica responsável do estabelecimento? Para essa intercambiabilidade? Sim, em caso de troca, por exemplo, vamos dizer, né, vamos dizer que seja a troca através da intercambiabilidade. Será que mesmo não teria que ter um carimbo e assinatura do farmacêutico, da farmacêutica atrás dessa receita? Até poderia, mas a Anvisa não exige. A Anvisa não exige isso. Agora, como o carnaval já é instaurado há muito tempo, era uma medida de coibir, né? Porque quando as tragédias começarem a acontecer mais, aí talvez, ou algum caso de repercussão nacional, porque, na verdade, é o que a gente chama, é uma cifra negra, que acontece em vários casos. Até que pode funcionar como o precedente, a tragédia da tragédia. Aí todo mundo, a fiscalização, vamos colocar agora farmacêutico, vamos colocar tal, vamos agora enrijecer, recrudescer essa fiscalização que nunca existiu efetivamente. Mas seria uma maneira de coibir, de reduzir esse show absurdo que acontece na prática. E que aquilo... como a gente sabe, por exemplo, igual o professor, a gente sabe que se o professor, por mais... Olha, gente, é até engraçado, porque é o menino do segundo grau, é o universitário, é o mestre, é o doutor. Se deu chance para o aluno, virou as costas, ele vai estar olhando a prova do outro. É a mesma coisa, é uma brincadeira que eu vou fazer para ilustrar. Então, se você der chance, o sujeito vai fazer isso, porque o aluno, mesmo que ele esteja em grau de sofisticação e no outro patamar, ele vai querer olhar do lado para ver como é que é a resposta da prova. Então, o professor tem que ficar com aquela postura onipresente, sério, tal, rígido, etc, etc, para mostrar que ali o território está ficado. É a mesma coisa, comparativamente essa caricatura que eu fiz. É a mesma coisa. O paciente de vocês vai estar seduzido com o fator preço na farmácia. Alguém vai falar, não, mas esse medicamento é novo no mercado. Olha, tal medicamento nem está na lista, muitas vezes, da equivalência dessa intercambiabilidade. Nem consta, não leva esse tal. Então, se você já sabe, tal qual o professor, que em todos os níveis, se der chance, o aluno vai esticar o olho para olhar a prova do vizinho. Mas um aluno mais velho, não tem essa, é aluno. Ele vai fazer isso, a gente sabe. Alguma coisa que Freud, que se existir psiquiatra, vai dar uma explicação melhor para a gente sobre isso. Mas Freud vai explicar. O aluno quer sempre ver a prova do outro, que estiver fazendo prova. Por quê? Porque é curiosidade. Né? Então, o professor tem que manter-se vigilante ou presente para evitar isso. Então, a maneira de você evitar que essa prática não aconteça.
o teu paciente vai chegar com a tua prescrição, vai chegar na farmácia, vai ser seduzido e muitos vão ser seduzidos pelo preço. Se a gente já sabe de antemão que o final da história é essa, por que a gente não vai se acautelar? Pensando nele. Até na onipotência dele, na ignorância, por mais que seja culto, mas a ignorância de não saber que aquilo ali vai gerar em torno dele mesmo, por mais que existam avisos. Então, não perde tempo com os avisos. Vai na caneta. Eu acho que é o método mais eficaz, mais prudente, mais seguro para todos os lados, para ele e para o profissional da saúde. Só estou começando a aquecer, Alex. A gente vai... É uma máquina de palavras essa mulher, viu, pessoal? Eu estou começando. Deixa eu falar para vocês. É igual o carro a álcool que eu briguei com vocês. Quem lembra do carro a álcool? Começa a aquecer, não para. Não para. Enquanto tiver pergunta, nós vamos ficar aqui colocando. Sem problema nenhum. Vamos colocando aqui, é verdade. Doutor Júlio, novamente, faz uma observação. Deixa eu ver aqui, eu nem cheguei a ler, vou ler aqui junto com vocês. Ó. A quem caberia a deliberação da obrigatoriedade da identificação da farmacêutica? Anvisa? AMB? Não seria o caso de nós, médicos, pressionar uma outra postura mais efetiva nesse sentido? Eu Será acho. Que tem jeito de influenciar? Eu acho que influenciaria sim. Uma pergunta muito interessante. Eu acho que isso depende de movimento, né? Já que a gente percebe há anos essa fiscalização deficitária, que a fiscalização, de novo, primária não é do profissional da área de saúde, mas ela existe, ela é prejudicial, ela causa danos, muitos danos acontecem, eu acho que aponta logo para o olho do médico, todo mundo vai esquecer da farmácia, né? Então, eu acho que nos próprios conselhos regionais, esse movimento deveria existir, já para sensibilizar, já para notas técnicas junto aos seus próprios conselhos de farmácia, para esse movimento começar a formar localmente, tomar uma proporção desejada, porque das duas uma, ou esse movimento começa dessa forma, que seria espetacular, pelos próprios conselhos regionais, impulsionando os conselhos de farmácia. Mesmo assim, eu não sei se a eficácia vai ser a esperada, mas é um movimento. Ou esperarmos, não digo ansiosamente, porque a gente não quer desgraça alheia de ninguém, infortúnio de ninguém, mas a outra forma de as pessoas acordarem para providências, isso não só em Brasil, né, mas em vários sistemas de vários países do mundo, um menos, outros mais, existem aqueles mais previdentes, mais precavidos, que a gente já consegue apontar alguns países, os nórdicos, a Alemanha, muito precavida, o dever ser, vamos pensar, prevenção, Holanda, espetacular também nesse ponto. Então, não pensar só na forma repressora, né, mas evitar esse tipo de prática cortando. Vamos esperar acontecer algum caso drástico com alguém para cair na mídia, sensibilizar as pessoas e aí sim tomar uma atitude? Ou podemos, os próprios profissionais da área de saúde, através de seus conselhos regionais, movimentar e começar a idealizar esse movimento de moralização? Eu acho que esse caminho é plenamente viável, sim, de sensibilização, sem dúvida alguma. Notas técnicas pelos conselhos, do quão isso atrapalha todas as categorias, todas as especialidades médicas. A gente fala aí de medicamento para tudo, qualquer medicamento. Essa brincadeira de mau gosto acontece para tudo. É a moda freguesa, balcão, vira feira. Olha, isso aqui é mais barato, leva esse, leva aquele. Então, vou ler para vocês as poucas vezes que eu tive parada, esperando, aguardando a minha vez em farmácia. Eu vi em telefone essa prática. Parei e falei, nossa, olha só, na minha frente. E a pessoa pensa, não, mas não quer esse? Não, não é tal. Mas como é que está na receita? Como é que está na prescrição e tal? Como é que está? Lê para mim. Eu vi isso na minha frente. Então, eu acho que vale a pena trabalhar a receita, a prescrição de uma forma mais dura. Sim. A doutora Gisela faz um comentário aqui que a gente pode, de repente, discorrer um pouquinho sobre ele, né?
Boa noite, ótima aula, como sempre. Então, Imagina, já vai um imagina. elogio aí, doutora Fernanda. Imagina, imagina. Com esses espectadores, E quem ela é que fala não se assim, anima, né? e as perguntas são boas, né? Muito, Tem que estar muito, muito muito. esperto. O mediador também, com essa simpatia. Então, E serenidade, ela fala assim, sobretudo, essa calma, sobretudo. com certeza. E ela fala assim, ó, trabalho na rede pública, a doutora Gisela, né? Eu trabalho na rede pública e temos que prescrever genérico. Como blindar, então? Como eu posso fazer para tornar a minha receita menos vulnerável, vamos dizer assim, né? Aí uma pergunta que, até por curiosidade, ela é obrigada a prescrever genérico por ser hospital público? Existe isso? Então, eu já ouvi isso também. É, por que Porque que a pela gente tem, Anvisa eu não tem conheço nenhum tanta... regulamento que obrigue. Mas se existe uma É, orientação eu, interna, eu também, eu não domino o assunto, mas nós da Difocap, nós visitamos tanto consultório, quanto hospitais públicos, clínica da família, nós visitamos o médico onde ele estiver, né? E já por diversas vezes eu já escutei, eu mesmo, por exemplo, e o médico me relatar, poxa, mas aqui eu tenho que prescrever pela olha, substância, né? Eu tenho que prescrever pelo princípio ativo, né? Então, assim, ela tá confirmando aqui, sim, tem que prescrever olha, pelo eu princípio vou falar uma coisa para vocês. Daí um segundo movimento que eu sugiro, até pegando de reboque essa informação que eu acho extremamente relevante, pegando de reboque, eu acho que é um segundo movimento que é necessário, porque quem é o maestro, a maestrina dessa história são vocês. Unicamente vocês. Que tipo de medicamento? Vocês. Necessariamente vocês. Ninguém pode. Não vejo plausibilidade jurídica nenhuma dizer que, por ser público, tem que ser genérico. Pode ser até uma coincidência. Agora, por ser público genérico, não. Isso atua no tratamento. Quem fala sobre tratamento são só vocês, mais ninguém. Ninguém. Não tem gestor, não tem coordenador, não tem secretário, não tem promotor de justiça, não tem juiz, não tem ninguém que fale sobre o tratamento. Vocês que são os detentores dessa arte belíssima, que é a arte de tratar, objetivando a cura. Não é arte de curar, mas é arte de tratar. Então, eu não vejo por que o medicamento genérico ser uma imposição. Daí deveria, na minha opinião, um segundo movimento junto aos conselhos regionais para serem colocadas essas questões. Porque isso pode gerar em torno do o barato sai caro, né? É da mesma história que nós falamos lá, falamos cá. O barato pode sair caro. Com aquele medicamento, pode existir um tratamento prolongado, outras vicissitudes no tratamento, que por conta desse tratamento prolongado, o paciente mais vulnerável pode ser acometido e ter um agravamento da sua saúde? Sim. Vocês são muito melhores para falar do que eu. Estou falando, estou imaginando a hipótese que é plenamente possível. Então, não vejo por quê. Agora, prescrever um medicamento genérico, que eu acho que foi a pergunta da doutora Gisele, né, Alex? E no sim. balcão da farmácia deram similar? Não pode. Não pode. A intercambiabilidade foi com base no de referência, exclusivamente. Lá, o que foi feito? Coluna 1, referência ao originador. Foram feitos os testes na intercambiabilidade, bioequivalência, bioquímica, tarará, 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 que vocês são muito melhores do que eu para falar. Foram feitos os testes, coluna 2, genérico. Aqueles genéricos, ok, relativamente ao remédio de origem. Coluna 3, aqueles similares. Ah, mas todos os mercados similares têm que estar ali? Não, não. Só os que passaram com ok, com positivo, naquela lista de intercambiabilidade. Os que estão fora da lista não são intercambiáveis.
Então, o medicamento genérico, ele é intercambiável com o que foi feito com o teste de equivalência, que não foi com similar, foi com de referência. Então, a rigor, se desse uma resposta mais apropriada, eu diria, poderia ser feito com o de referência. O do genérico para o de referência. Com o genérico com similar, não. E nem ao contrário, similar com o genérico. E similar por similar, de jeito nenhum. E similar por similar, ainda que nem está na lista, de jeito nenhum. Genérico por outro genérico, que nem no princípio ativo, de jeito nenhum. Mas é o que acontece, que a gente sabe. Como evitar isso tudo? Qual seria o mundo dos mundos? Uma fiscalização eficaz, movimento dos conselhos regionais, não esperar que alguém algum dia seja Jesus Cristo para seja um Marte, para aí alguém lembrar que a fiscalização tem que ser séria, que isso é saúde humana. Podemos ter medicamentos aí com resultado que aconteçam tragédias humanas, resultados catastróficos, pessoas já debilitadas por força da idade, por força da doença, quando chegou na mão daquele profissional da saúde. Que às vezes a pessoa já não chega no início de uma doença, já chega numa fase mais avançada. E você precisa estancar aquilo com o medicamento adequado. O medicamento não responde. Por que será que não responde? Será que é pelo corpo ou pelo próprio medicamento equivocadamente trocado? Então, eu acredito que com essa imposição de fixar o dever ser para vocês, em hipótese alguma, isso tem que ser denunciado, tem que ser questionado, e digo antecipadamente, se for para a justiça, a causa ganha. Ninguém pode falar que tipo de medicamento, de jeito nenhum. Só podem falar vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, porque, desculpa interrompê-la, é porque tem um médico, creio que seja médico, né? Rafael Tucilo, de São Paulo, ele falou que existe uma lei municipal Guarulhos. Eu acho que ele está citando sobre essa situação. Será que existe alguma lei, alguma coisa municipal que possa fazer esse direcionamento? Por isso, o profissional dentro do hospital público ter que fazer essa prescrição através da substância do princípio ativo e não de uma marca? Perfeito. Eu acredito plenamente que deve existir lei municipal de um município ali, uma lei estadual perdida também por ali e acolá, é possível. Agora, antecipadamente, essa lei municipal, ou acaso outras leis municipais, ou mesmo estadual, eu não vejo em nenhum ponto que elas sejam amparadas constitucionalmente, porque, lamentavelmente, tem que colocar essa mazela, mas não é realidade unicamente brasileira, não. No mundo, temos diversos exemplos, inclusive de países bem desenvolvidos com essa mesma mazela, mas nós encontramos a Constituição da República, que nesse aspecto vocês terão amparo, que é o livre exercício profissional, prescrevendo o que deva ser prescrito, já que a responsabilidade é unicamente de vocês. Vocês devem prescrever o que vocês entenderem por bem adequado. Capacitação técnica é de vocês. Agora, uma lei municipal cria um obstáculo a esse exercício profissional, está ferindo a Constituição Federal. Acima de tudo, está ferindo a Constituição Federal de 88. Se está ferindo essa lei municipal, ela é inconstitucional. Então, não me impressiona uma lei municipal ali, outra acolá, apresentar essas diretrizes que no momento que sejam questionadas ou incidente tanto num caso em concreto ou numa ação direta, elas vão cair. É porque não foram questionadas ainda, mas são leis consideradas, por exemplo, nesse aspecto eu considero inconstitucional. Ah, Fernanda, mas teve a Câmara de Vereadores, teve o prefeito e tal. Tem vários outros exemplos, que às vezes aparece uma outra gracinha de tipo penal, crime novo, sendo criado pelo agora. Tentaram fazer umas 2 ou 3 vezes na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, criando tipo penal novo, com o governador do estado, que estava rindo, de Câmara, todo mundo estava rindo. Falei, que o sujeito acha que virou Congresso Nacional com sanção presidencial? Às vezes acontece por incrível, não só por jogada política, não, por ignorância mesmo, por incrível, às vezes acontece.
Então, o fato é que, nesse aspecto, limitando o exercício profissional de vocês, impondo um medicamento X, uma responsabilidade Y, da qual você não concorde, por estar na condição de público, eu não vejo a menor condição de se sustentar perante a Constituição Federal de 88. Vejo como uma lei, como outras mais que deve existir, não duvido, nesse aspecto seja inconstitucional. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Médico soberano. Também sempre achei isso. O médico é soberano da sua receita. Verdade. Não é o único responsável quando existir algum problema? Exatamente. Exatamente. Olha, doutor, por enquanto aqui eu não tenho nenhuma pergunta mais. Se alguém... Calma aí. Apareceu uma aqui. Tá, é só mais uma observação, doutora Gisela, mas tá tranquilo. Por enquanto não tem mais nenhuma pergunta. Se você tem alguma dúvida ainda, aí o nosso querido profissional da saúde, estamos já caminhando para a finalização. Se você tem alguma pergunta, ainda dá tempo. Né, doutora Maria Fernanda? O maior prazer do mundo. Bom, por enquanto nada. A senhora vai fazer mais alguma observação, doutora Maria Fernanda? Fique à vontade, tá? Bom, nesse projeto, como eu havia mencionado logo nos minutos iniciais, que me sensibilizou muito, porque partiu da DIFUCAP, a ideia, inicialmente falávamos de artigos, e aí depois dos próprios artigos foi lançada a ideia deles, do grupo, do Alex, do Carlos, do Adriano, querido, e eu fiquei muito sensibilizada com a preocupação, porque fugiu do comum, né? De propiciar, talvez num dia trabalho muito exaustivo de vocês, problemas, e aí um momento de confraternização, etc. E falou, não, eu prefiro, né, independentemente de uma eventual confraternização, falar sobre questões que até incomodam, que dizem respeito ao dia a dia profissional. Isso me sensibilizou muito. Então, de público, eu gostaria de agradecer a DIFUCAP, ao carinho, a essa forma serena que o Alex conduz as perguntas. Eu sou meio agitada e o Alex consegue me deixar calma, né, nas ponderações, etc. Então, meus parabéns, Alex. Olha que revelação. Obrigado. Eu acho que eu nunca tive um mediador assim tão tranquilo que me passasse essa serenidade, porque normalmente um mediador fala, eu já não consigo nem parar para ouvir, mas consegue me deixar calma para poder transmitir um pouquinho de informações nessa troca que nós fazemos. O Carlos também, o Carlos Adriano, pessoas tão queridas, tão participativas, tão preocupadas com as questões envolvendo o universo médico. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com essa parceria nesse projeto, que chegamos agora na terceira fase da primeira etapa, que é essa etapa, o Direito e Medicina, desse projeto idealizado por essas pessoas belíssimas, incrivelmente preocupadas com esse atuar e o dia a dia profissional dos profissionais da saúde. Acho que a forma preventiva, saber um pouquinho mais de como funciona o lado de lá, da área da justiça, é muito interessante, porque faz com que as condutas sejam pautadas dentro do ordenamento jurídico do país que nós vivemos, que é o Brasil, e eu me coloco aberta para eventual questionamento que talvez não tenha sido claro. Esse tema, inicialmente, ele é um tema muito claro, mas que na prática a gente encontra uma bagunça onde não poderia existir, porque ele é claro, as regras são claras da Anvisa, fora a questão da exigência do manuscrito, mas do resto é muito claro. O não saber quando já existe uma transparência nas informações. É um não saber que me parece que tem outras finalidades. Essa ignorância do mercado leva a uma quase certeza que o objetivo é outro. E
o paciente que sofre os efeitos, eu acho que é essa a preocupação geral de todos, não só com o paciente, mas com a responsabilidade civil, que pode ser prevenida, evitada, e aí a conduta preventiva vale a pena ser examinada, como vocês estão fazendo até essa hora da noite de hoje. Então, só tenho a agradecer a forma tão simpática, educada, harmônica, como todos os 3 debates correram. Se porventura em algum outro momento eu não conseguir ser clara, então aí temos a tecnologia aí para nos favorecer. Então eu só tenho a agradecer a esse número de espectadores tão preparado. Eu rendo as minhas homenagens permanentemente ao público da área médica, aos profissionais da área de saúde, de um modo geral, a grande família da área de saúde, que eu admiro. Vou sempre realizar pesquisas, verificando que a grande, maciça categoria profissional é do bem, para o bem. Então, eu rendo as minhas homenagens não só pelo que vocês utilizaram e idealizam como profissão, mas por eu saber que 99,9% são pessoas probas, honestas, do bem, que muitas vezes acontecem essas intempéries na vida por uma falta de esclarecimento, uma falta de prevenção, por falta de informação. Então, eu sou suspeita em falar, porque eu já de plano, eu tenho essa admiração muito grande por vocês. Então, eu gostaria de agradecer a paciência, interesse, humildade nos questionamentos, que aí me sensibiliza mais ainda. Eu acho que todos os setores da vida, quando a gente se coloca dessa forma, já nos enobrece. A Difocap, enfim, e dizer para vocês que eu estou aqui para outros projetos, outras situações, outros desafios. E Alex, Carlos, se vocês quiserem fazer um fechamento formal, tá aí com vocês a palavra, né? Chega de falar, né, Alex? Não, mas são boas as palavras, são boas palavras para a gente. Então, doutora Maria Fernanda, também eu gostaria de fazer um agradecimento especial também a todos os colaboradores da Difocap, que desde a primeira palestra têm estado presente conosco, né? Não como uma obrigatoriedade, mas sim por livre desejo, né? Então, assim, a gente vê que o pessoal está assistindo através do YouTube, está assistindo aqui também. Obrigado por vocês nos darem esse apoio também, tá? Obrigado mesmo aí pelo apoio da equipe de FUCAP. Mas essa equipe, doutora Maria Fernanda, só para a gente finalizar, pensou em trazer um tema que não caísse na mesmice, né? Nós conversamos muito sobre isso nas nossas reuniões, Verdade. né? Que não caísse na mesmice de mais um assunto ou mais uma live, mas sim algo que pudesse contribuir para o profissional médico, né? Alguma coisa relevante que pudesse agregar algo de conhecimento jurídico, todo o conhecimento que a senhora passou para a gente. Esse foi o nosso desejo, né? De ser algo que pudesse contribuir com o profissional médico. E acho que nós conseguimos alcançar isso, né? Conseguimos alcançar aí através do que nós temos das perguntas, das trocas, e isso a gente já fica feliz por esse motivo, né? De conseguir contribuir de alguma forma para que o médico não seja penalizado, para que ele entenda um pouco melhor onde ele está inserido, quais são os mecanismos, as coisas que ele pode lançar mão, né? Para poder não incorrer, né? Nessas penalidades e algumas coisas assim. Tá? E agradecer a senhora pelo brilhantismo, pelas palavras, pela sua sabedoria. Muito obrigado mesmo por tudo que a senhora desempenhou junto com a gente, com tanto carinho, com tanta dedicação, até tão tarde, sempre ficando conosco aí com esse sorriso de sempre, tá? Com o Muito maior obrigado prazer. mesmo. Meus queridos, fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Qualquer coisa, estamos provavelmente no momento próximo juntos de novo, tá? Obrigada, equipe de FUCAP. Obrigada, queridos. Falta responder minha pergunta sobre a prescrição blindada. O que é a prescrição blindada? Isso, eu estou esperando. A prescrição blindada é evitar, se o médico não concordar com a troca do medicamento, escrever de forma expressa
não aceito que seja trocado o medicamento ou que seja trocado apenas por esse genérico ou apenas por esse similar. Evitar que dê essa gama de poderes aos balcões de farmácia, que eles troquem da maneira que queiram. Blindar nesse sentido, de fazer com que essa ciranda seja interrompida. Consegui responder? Eu queria confirmação, porque eu faço assim, não trocar receita. Eu escrevo sim. Eu só queria ter certeza que seria isso a resposta, que é isso que eu não peguei o início da reunião. Mas obrigada, de qualquer maneira. Nada, querida, nada. Gente, fiquem com Deus. Uma boa noite de descanso para todos. Carlos, Adriano, Rodolfo, Alex, médicos e médicas maravilhosos do meu país. Um beijo no coração de todos vocês. Sabem que vocês têm uma fã, que já sou eu, e sempre torcer pelas causas nobres, que eu sei que a grande maioria dos profissionais é bem intencionada. A grandiosa maioria é realmente bem intencionada, daí porque eu rendo as minhas homenagens a vocês, tá? Então, se me permite fechamento, posso, Alex, fechar? À vontade. Então, gente, até uma próxima, fiquem com Deus, uma boa semana para todos. No momento próximo, quem sabe vamos inaugurar outros projetos na área do direito e medicina e deixar também, né, Alex e Carlos, até as propostas, situações que de repente surjam que a gente não saiba, para fazer essa adequação para o direito e conversar no momento posterior. Caso vocês gostarem, falem com eles, tá bom? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. queridos. Tchau, boa noite. Boa noite, doutor Walter.